Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a primeira aula da nossa playlist voltada para o ensino superior acerca do tema evolução. Nessa primeira aula nós passaremos aqui por uma contextualização acerca do histórico do pensamento evolutivo, isto é, nós passaremos desde a Grécia Antiga até a década de 60 aí, aonde que tem de fato a explosão acerca da concepção do que é evolução, beleza? Então, os objetivos da nossa aula são, primeiro, contextualizar historicamente os pensamentos acerca do que é evolução, como que os seres vivos se modificam ao longo do tempo, introduzir, além disso, o preceito, a concepção máxima de evolução biológica como um eixo estruturante para compreender a diversidade biológica, compreender as outras áreas de conhecimento e estudo dentro da biologia e caracterizar ponto a ponto aí como que se deu essa evolução acerca do pensamento evolutivo. Beleza? Então vamos lá? Bem, eu acho que o primeiro ponto a ser destacado quando comenta-se aí acerca do pensamento evolutivo remete lá à antiguidade clássica, né? Então, desde a Grécia clássica, a Roma clássica, já havia-se aí alguns borbulhinhos, algumas inquietações acerca da origem e história do mundo, tá? Então, se a gente pensar lá nos filósofos gregos, eles já faziam esses questionamentos acerca de como que a vida surgiu, como que o mundo foi constituído. E aí eles faziam-se várias perguntas, né? Quem ou o que criou o universo? Como surgiram os seres vivos? Qual que é a idade do universo? Como surgiram os seres humanos e etc. Percebam que essas questões inquietadoras, elas remetem desde a Grécia clássica. E aí, nesse sentido, havia-se aí algumas principais fontes de respostas que sempre se valiam do preceito religioso. Então, cada religião ela apontava para um ponto, ou seja, cada religião ela vislumbra uma concepção de como que o mundo surgiu. Os filósofos também se aventuravam nessa seara aí de tentar se descobrir qual que é a possível origem da vida, como que o mundo surgiu. E algumas visões religiosas ainda têm um impacto muito forte dentro das culturas, até mesmo em dias atuais. Então, por exemplo, o Brasil, por exemplo, que é onde que eu resido, tem uma concepção cristã muito forte. Então, o cristianismo, a concepção de um Deus que criou os seres vivos, o homem, a sua imagem e semelhança, é muito forte até os dias atuais. Então, só para vocês terem uma concepção aqui, olha que coisa interessante. Isso daqui é uma árvore filogenética das religiões. Então, nós temos aqui o animismo, que é um ponto de partida, e a partir disso, vocês vão ver que existem várias bifurcações aqui de várias religiões, né? Ó, então, por exemplo, você tem aqui o xamanismo, as religiões africanas, o xitoísmo, o taoísmo, e por aí vai. Então vocês vão ver que as próprias concepções de explicar o mundo via a religião também são extremamente diversas. E aí cada religião tenta explicar o mundo de acordo com seus dogmas, né? O aspecto mais importante a ser descrito aqui, meus amores, é o seguinte: eu não quero fazer nenhuma apologia que uma ou outra religião esteja certa ou errada. Aqui a nossa ideia é discutir a concepção de evolução com base no pensamento científico. Mas um aspecto muito importante, perdão pela moto ao fundo, é que o pensamento evolutivo, a concepção evolutiva de pensamento biológico, de como que os seres vivos surgiram, como que eles se modificaram ao longo do tempo, não invalida o pensamento religioso. Eu acho que é muito bem possível haver aí uma coexistência da fé pessoal e a dimensão aí da concepção da origem da diversidade biológica de acordo com a ciência, tá bom? De certo modo, essas perspectivas para tentar explicar as origens do mundo, elas podem ser agrupadas em três grandes categorias. Primeiro, nós temos aqui um mundo de duração infinita. Então algumas religiões, por exemplo, elas acreditam que o mundo ele vai durar infinitamente.
Outras linhas de pensamento, por exemplo, acreditam no mundo em constante de curta duração. E aí, nós temos aqui uma outra concepção de um mundo antigo sobre constantes alterações. Então vamos lá, dar uma olhadinha sobre essas perspectivas aí acerca da origem do mundo. Bem, esse mundo de duração infinita, ela surge justamente aí como seio na filosofia grega, tá? Então alguns filósofos eles acreditavam que o mundo era algo eterno e constante, e outros acreditavam que o mundo era eterno e passava por momentos cíclicos e que sempre voltava a um estágio anterior. Então a ideia máxima aqui era o seguinte: o mundo ele era algo infinito, perdão, e em constante alterações. Então você tinha ciclos nesse contexto aí de percepção de mundo. Já no contexto no qual você pensa agora no mundo constante de curta duração, essa ideia ela se torna muito mais popular aqui na era cristã. Então, em especial, a gente vai destacar aqui o contexto da Idade Média, tá? E essa ideia ela está diretamente atrelada, amarrada ao fato do homem sentir a necessidade de fazer uma explicação acerca da origem das coisas. Então, essa ideia ela se fundamenta basicamente no livro de Gênesis, que cria respostas simples para todas essas questões. Ou seja, no livro de Gênesis, para quem não é cristão, ou para quem não é de origem judaica, por exemplo, a ideia é a seguinte: no livro de Gênesis fala-se que um ser supremo criou o mundo há cerca de 6.000 anos, tá? E tudo que existe hoje já existia desde a sua criação. E um aspecto mais interessante ainda a ser destacado é que todos os seres vivos eles são criados de uma maneira a se adaptarem perfeitamente aos locais aonde vivem. A percepção, a concepção aqui, nesse mundo constante de curta duração, é o seguinte: tem-se a figura de um criador, e esse criador ele criou todos os seres vivos, e esses seres vivos eles já são adaptados aonde eles vivem, tá? E aí, nós temos aqui uma terceira concepção, que é o mundo antigo aí sobre constantes alterações. Essa ideia, ela parte aqui, ela tem a sua gênese aqui, justamente lá no século XVII, com o Iluminismo, tá? Então, lá no século XVII, com a ascensão do Iluminismo, começa-se agora uma nova era, na qual as teorias que fogem das previstas e recomendadas pela religião. Ou seja, historicamente, vocês devem saber, de conhecimento geral, que a Idade Média ela é caracterizada por um momento que a Igreja Católica dita as percepções acerca do mundo. Com o início do Renascimento, e mais em especial aqui com o Iluminismo no século XVII, nós temos aqui a Revolução Científica. Então, agora tem-se uma série de experimentações, observações experimentais que fazem com que haja aqui um conflito entre aquilo que é perceptível, visto via experimentação, versus aquilo que é narrado nos textos sagrados, ou seja, naquilo que está descrito na Bíblia. E aí, nesse sentido, a Revolução Científica ela nos traz aqui um boom de várias coisas que são importantes para a gente conceber o pensamento evolutivo. Então, nós temos aqui o avanço da astronomia. Então, a Terra fazia parte de um sistema maior, nós sabemos que é o sistema solar. Alguns fenômenos começam a ser explicados de forma científica. Aquela ideia geocêntrica de mundo eterno não faz mais sentido. Então, ao invés de você ter a Terra como o centro do universo, a gente passa agora a ter a concepção heliocêntrica, ou seja, o Sol como centro do sistema solar, e a Terra vai girando em torno desse astro, dessa estrela. Nós temos aqui também avanços significativos na geologia. Então, a geologia revela que a Terra era muito mais antiga do que se pensava. Aquela ideia de um mundo de curta duração é colocada em xeque agora. E aí um detalhe muito interessante é que com a Revolução Científica tem-se aqui a descoberta de fósseis, tá? Os fósseis nada mais são aqui do que animais extintos, tá? O que acaba por abalar aquela crença de uma constância e permanência da criação divina. Ou seja, aquela ideia de que Deus criou os seres vivos e esses seres vivos eles se mantêm imutáveis até os dias atuais acaba sendo posto em xeque. De maneira qual eu quero trazer a vocês agora que
a primeira coisa que está diretamente atrelada aqui com o conceito de evolução biológica mesmo, é trazida por Lamarck, tá? Lá no século XIX, em 1809, propriamente dito, tá? Por quê? Essa ideia de planeta e evolução, embora ela não estivesse estabelecida, propriamente dita, a ideia de evolução biológica não engrenava, tá? E a primeira teoria completa aí acerca de evolução biológica, ou seja, tentando explicar como que os seres vivos se mudam, ou tentando explicar os mecanismos pelo qual os seres vivos eles têm aí adaptações e etc., se dá com Lamarck, tá? E aí alguns cientistas tentam conciliar as recentes descobertas aí da ciência com as ideias do cristianismo, tá? Então nós temos aqui o Bournet, em 1745, que ele cria aqui a escala Nature, que ele meio que cria uma hierarquia entre os seres vivos, tá? E aí, qual que é a ideia aqui pelo Bournet? Ele fala que o Criador desenhou uma sequência de complexidade até culminar na perfeição, que é o homem, tá? Aqui já começa eu quero trazer para vocês uma inquietação. Aqui ele nos traz a ideia como o homem como um ser mais perfeito, ou seja, ele está no topo da cadeia evolutiva. E a gente sabe que não é bem assim, tá? E nós vamos discutir com isso daí com mais detalhe nas próximas aulas. No entanto, somente em 1859, com a publicação da Teoria da Evolução de Darwin, e aqui eu já abro um parêntese que não foi somente o Darwin, a gente tem que fazer menção aqui ao Wallace, a evolução biológica ela é aceita, tá? No entanto, um aspecto muito interessante a ser descrito aqui é que quando o Darwin concebeu a teoria da evolução, ela não foi aceita na forma aí pela qual ocorria segundo Darwin, tá? Darwin ele começa a fazer algumas observações, esse desenho aqui é muito clássico, tá? Que a evolução ela apresenta dois aspectos muito distintos e são importantes de serem descritos nessa primeira aula, que é a anagênese e a cladogênese. A anagênese é basicamente um fenômeno que o Darwin nos traz agora o conceito de descendência com modificações. Como seria isso aqui? Simplificadamente, a ideia é que os seres vivos eles vão ter descendentes e esses descendentes sofrem processos de modificação. Mas não havia-se aqui um conhecimento robusto de como que acontecia isso, tá? Porque o Darwin não conseguiu explicar como que essas modificações que aconteciam na prole, por exemplo, eram passadas de uma geração a outra. Isso é melhor explicado com a redescoberta dos trabalhos de Mendel, e aí sim a gente consegue conceber essa ideia. Mas a concepção aqui de anagênese é o seguinte: uma linha evolutiva ancestral sofre transformações graduais, ou seja, não é um processo instantâneo, e essas transformações elas passam de pai para filho. No entanto, Darwin não explica como que se dá esse processo de modificação. No entanto, aqui a gente tem dois focos em conceitos que são extremamente importantes, que estão atrelados com essas modificações. O primeiro é o conceito de adaptação e o segundo é o conceito de seleção natural, que nós iremos discutir nas próximas aulas, tá? E aí, um aspecto muito importante ainda a ser descrito é que para observar-se o fenômeno de evolução, ou seja, esse processo de descendência com modificação, a gente nunca olharia a nível individual, mas sim a nível populacional. A quem não se lembre, uma população, de acordo com a ecologia, é definido como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, tá? E dito isto, nós temos aqui a cladogênese, que é uma situação na qual uma linhagem que se modifica pode se ramificar. E isso vai ser muito importante porque nós veremos nas próximas aulas o conceito de árvore filogenético. Então nós veremos que, por exemplo, uma subpopulação se adapta a um determinado local e ela pode ser subdividida aqui em uma outra subpopulação que vai se adaptar, por exemplo, a um ambiente montanhoso, tá? E esse processo de ramificação, que vai formar aqui os clados ou ramos, é o que seria responsável aqui pela diversidade biológica aqui na Terra. E posto isto, um aspecto muito importante a ser dito é que, a priori, essa ideia de Darwin ela foi criticada aí,
em vários aspectos aí no seu início. Então, essa ideia de evolução biológica por Darwin não foi uma coisa assim, nossa, que legal, né? Isso daqui é até uma gravura interessante, porque é uma ideia que é tida e perpetuada até hoje, que o homem vem do macaco. E já vou falar para vocês, pelo amor da deusa, isso daqui tá errado, tá? Nós veremos que as espécies evoluem e elas sofrem um processo de ramificação, e cada espécie vai ter uma adaptação, e essas adaptações elas são selecionadas pelo meio, tá bom? Então essa ideia de seleção natural, ou seja, essa ideia dos seres vivos sendo aí selecionados pelo meio de acordo com as características melhor adaptáveis, ela foi rejeitada por vários naturalistas da época, tá? Porque a ideia de evolução, de acordo com os naturalistas, era o seguinte: era uma coisa progressiva. Então, classicamente, vocês veem muito essa figurinha aqui, eu até trouxe ela propositalmente, porque nos traz uma ideia sempre de evolução. E nós veremos ao longo desse curso de evolução biológica que evolução não remete necessariamente a um processo de progressão, tá? Isso daqui é muito trazido por causa do darwinismo social, que foi muito perpetuado lá na escola naturalista, mas não é bem assim, tá? Acrescido a isso, os anatomistas também questionavam que a origem de estruturas complexas não poderia ser um processo gradual. Então, por exemplo, o olho. Será que o olho é um processo gradual? Então, por aí, teve várias inquietações acerca disso, tá? Então, a consolidação aí do modelo mendeliano de herança gerou mais críticas ainda a essa ideia de seleção natural, tá? Por quê? A priori, nessa época, a ideia era que as novas espécies surgiam por meio de grandes modificações, ou seja, saltos evolutivos. Então, do nada, surge uma determinada população com uma característica X, tá? E aí, nesse sentido, essa percepção do trabalho mendeliano acabava por inviabilizar esse processo de salto inviáveis, tá? No entanto, em especial aqui na década de 40, existe aí vários trabalhos, o Fischer, Haldane, o Ringler, que trazem à tona que eles pegam a herança mendeliana e fazem uma intersecção com a ideia de evolução por seleção natural, e aí nós temos aqui a teoria sintética da evolução, tá? Esse trabalho que pega a teoria mendeliana e casa ela com a teoria da seleção natural, nos traz agora a teoria sintética da evolução. No entanto, a teoria da sintética da evolução não é a mesma coisa que neodarwinismo. Por quê? O neodarwinismo nos trará outras concepções aí, em especial dados da biologia molecular, que farão com que haja uma concepção muito mais aguçada e refinada do que é o processo evolutivo. Então nós veremos, por exemplo, o processo de mutações, os rearranjos gênicos, as reorganizações cromossômicas. Tudo isso são importantes para que a gente consiga conceber o processo evolutivo como motor responsável pela biodiversidade. E agradeço a vocês nessa aula introdutória. A literatura adotada foram essas. Eu usei em especial, com muito mais ênfase aqui, o Fukuyama, tá? E o Hitler. São dois livros assim que eu gosto bastante. E eu gosto muito desse livro do Freire, tá? Teoria da Evolução, de Darwin, a Teoria Sintética. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa primeira videoaula da playlist de evolução. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, divulgue, que me ajuda bastante com que esse conteúdo chegue a outras pessoas e, se possível, haja aí um desperte e um interesse pela biologia, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Fui!